Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27. Pedi e obtereis. Vamos lá nos itens de 5 a 8. Eficácia da prece. No item 5. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedides. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, como podemos interpretar esse ensinamento de Jesus? Deus sempre nos atende os pedidos, mas é claro que este atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento, e na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Dessa máxima, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. No item 6. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas e anuladas, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, só para a gente entender, quando uma prece é eficaz, uma prece é eficaz na medida em que produz o efeito que se deseja obter ao formulá-la. É a prece que atinge o seu objetivo, mas para isso é necessário que ela seja sincera e parta de um coração humilde, além de ser suportada na fé. Muitas vezes o efeito da prece não é perceptível nem imediato, nem por isso deixa esta de ter eficácia. Não descreias da oração por não lhes marcardes fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Quem diz isso é Emmanuel e também André Luiz, lá no livro Opinião Espírita, no item 7. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedides pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faz, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Nós já vimos isso lá no capítulo 25, no item 1. Então, como age a providência divina em relação aos nossos pedidos? Deus nos atende em todas as nossas necessidades, porém, nem sempre isso coincide com aquilo que pedimos, uma vez que somos atendidos conforme nossa carência real e não
segundo o que desejamos. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. No item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo virá dar-lhe de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por esse motivo, maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venha levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: sou o enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Considerando que não existem milagres, como Deus ajuda no atendimento às nossas necessidades? Inspirando-nos boas ideias, dando-nos resignação e paciência, enviando-nos ajuda e, acima de tudo, dando-nos ânimo para encontrarmos o que precisamos pelo nosso próprio esforço. A providência não interfere diretamente sobre o nosso comportamento, a fim de nos ensinar que devemos nos ajudar a nós mesmos, fazendo uso de nossas forças. Conclusão: Deus sempre nos atende os pedidos. Esse atendimento é conforme a nossa real necessidade e merecimento. E na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades, a ajuda divina sempre ocorre para a criatura que sabe ajudar-se a si mesma. Encerramos aqui uma parte do capítulo 27. Pedi e obtereis. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilia-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.